Olá, salve, salve galera chegando na área aí, vamos curtindo, galera do Direito News na área, vamos curtir, compartilhar, fazer uma live especial para vocês aí, uma revisão geral para provas CESP, galera que faz prova CESP, até a galera que não vem fazendo concursos de prova CESP, essa revisão vai ser muito interessante, principalmente para delegado, provas da OAB e também Defensoria Pública, galera. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos chegando na área. Estou tentando responder a mensagem, a galera aí, Júnior chegando, Jason chegando. Vamos compartilhando aí essa live especial. Beleza, galera? Opa, deixa eu fazer uma mudança aqui. Voltou aqui. Boa tarde, galera chegando. Alexandra Nobre aqui, primeiro dia no Periscope, galera instalando o Periscope. Recomendo também, galera que segue aí Já Amo Direito, segue a minha página no @coachpedrocoelho no Instagram, que também instale o app, o aplicativo do Amo Direito, galera. Tá muito legal, é muito didático, tem várias notícias, tem humor jurídico e principalmente a parte de podcast, a parte de áudios, de aulas, é muito interessante esse segmento em que as pessoas às vezes estão no trânsito, estão estudando, estão com dificuldade às vezes de estudo, falta de tempo para estudar, e aí você consegue, através do aplicativo do Amo Direito, ouvir aulas, e essa aula inclusive vai ser uma aula que vai aparecer no podcast do Amo Direito, no aplicativo do Amo Direito. Beleza, galera? Só me avisem aí se estiver travando. Galera, se estiver travando, me avisem aí pra gente começar a live no melhor momento possível. Aqui a internet supostamente tá boa. Galera da Bahia chegando na área aí, vamos curtindo, vamos curtir bastante e compartilhando pra galera bombar essa live aí, galera. Bom, vou começar aqui já avisando para quem não conhece, eu estou fazendo um sorteio especial de um livro que com certeza todos os concurseiros adorariam ganhar. Olha que tá na capa, ó, tá no plástico, tá, Belinha? Tá no plástico, GG. Estou fazendo sorteio no meu Instagram do livro do Pedro Lenza, edição 2017, mas é a última tiragem de 2017, então tá bem atualizado, tá? De acordo inclusive com a emenda constitucional 96 de 2017, recomendo bastante esse livro do Pedro Lenza. Então a galera aí que ainda não marcou, não comentou lá no meu Instagram, é só seguir @coachpedrocoelho no Instagram e participar desse sorteio aqui, vai ganhar um livro, tá? O sorteio ainda é amanhã, então ainda dá tempo, tá? 18 horas a gente vai sortear esse livro. E a minha ideia, já tô até com mais outro livro no plástico para sortear, tá, pessoal? Vamos compartilhar e seguir esse daqui, que é o livro Direitos Humanos do André de Carvalho Ramos. Então, a galera que também quiser ganhar mais um livro aí, mas esse livro vai ficar para mais tarde, para depois de 10 mil seguidores. Beleza, pessoal? Bom, primeiramente, amanhã tem duas aulas, duas provas muito importantes, tá? Flávio de Goiás, tem duas provas muito importantes que vão cair, bastante informativo. Eu selecionei os principais informativos do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Se eu ganhar, tu manda pelo correio? Vou mandar pelo correio, tá? Tá, Belinha? Vou mandar pelo correio sim, tá? Sem custos para vocês. Marcelão de Cariacica, pertinho aqui, sou de Vila Velha. Galera, continua curtindo e compartilhando. Continue curtindo e compartilhando, beleza? Bom, voltando agora aqui à live, recomendo, antes de tudo, qual a matéria da revisão, tá, Júnior? Fazer um apanhado geral de várias matérias. Direito penal, processo penal, direito administrativo, direito constitucional, civil e um pouquinho só de tributário, beleza? Essas são as principais matérias. Se a galera se interessar aí, eu ainda falo um pouco sobre direitos humanos, que eu também separei um material interessante, material importante para a galera que vai estudar para concurso aí, beleza? Bom, primeira dica que eu dou, antes de tudo, ó, já estou vendo a galera comentar no Instagram, processo penal também, Filipão. Primeira dica que eu dou a galera que não conhece, esse site aqui, ó, de Zero Direito, tá? Editora de Zero Direito, esse livro é muito bom, esse livro já é de 2014,
Está desatualizado, obviamente, são os julgados de 2014, mas eu recomendo, tá na pré-venda agora, principais julgados do STF e STJ comentados, tá? De 2017, já está em pré-venda na editora Juspódio. E por que eu recomendo esse livro? Esse livro, ele traz os principais julgados do STF e do STJ e que caem muito em concursos públicos, principalmente a Banca CESP. A Banca CESP costuma muito cobrar informativos do STF e do STJ. Inclusive, separei vários informativos interessantes aqui. E amanhã vai ter delegado do Maranhão, aí o Porteles de São Luís, Maranhão. Amanhã vai ter delegado do Maranhão, prova Banca CESP. E amanhã vai ter Defensoria de Pernambuco, também prova CESP. Então, galera, tenho certeza que esse site vai ajudar muito vocês. Quem puder anotar aí para mim para ajudar, www.dizerodireito.com.br www.dizerodireito.com.br. Galera de Rondônia na escuta, vamos compartilhando, vamos convidando a galera a assistir essa live. Beleza? Então, primeira dica que eu dou, site do dizerodireito.com.br. Lá tem várias revisões interessantes de informativos. Isso aí, brigadão, Benite. Bom, e aí, como é que é a prova CESP, né? Alguém que já fez prova CESP, quem nunca fez não está habituado. A prova CESP, ela geralmente traz questões bem complexas. Não é tanta letra de lei como a FCC, por exemplo, ou como a VUNESP. Ela então acaba pegando muitas provas de informativos, muitos julgados do STF e do STJ para cobrar na sua prova. E sempre tem alguma pegadinha, sempre tem julgados recentes e polêmicos que contrariam julgados anteriores, que você acaba se confundindo. Então é muito importante você estar sempre atualizado com os informativos do STF e do STJ. Eu recomendo mais uma vez o site do dizerodireito.com.br. Segunda dica que eu dou para quem estuda para concurso, prova da OAB, seja Banca FGV, mas principalmente Bancas CESP, é baixar o push do STF e do STJ. O que é o push do STF e do STJ? É um sistema digital do STF e do STJ que informa os julgados mais recentes por e-mail. Então o que acontece? Você vai receber uma lista dos julgados mais recentes no seu e-mail, na sua caixa de e-mail. E por que é interessante esse push? Ele não é tão interessante para você aprender os informativos, porque muitos desse conteúdo do push, ele é um pouco complicado, ele traz todo o voto daquele julgado, só que é importante você ter noção daquele push, porque ele vai te dar exatamente a atualidade daquele julgado. Ou seja, pelo push você consegue saber se você está ou não atualizado no site Dizer o Direito. Então a dobradinha push do STF e STJ com o Dizer o Direito, eu acho uma dobradinha infalível, porque você vai saber se o site do Dizer o Direito está atualizado ou não, e se ele não estiver atualizado, você lê aqueles informativos que ainda estão apenas no push ou no site do STF e do STJ. Beleza? Essa é a primeira dica aí que eu dou, Dizer o Direito e push do STF e do STJ. Outra dica que eu dou, obviamente, é fazer bastante questão de concurso, queconcurso.com.br, questões de concurso.com.br. É possível baixar provas de concurso no Jurisway, e aí eu recomendo para treinamento, pessoal, não adianta fazer só questões de concurso no online ali, clicando, às vezes consultando a internet, às vezes consultando o livro. É importante na preparação de concursos fazer um simulado real da sua prova. É muito importante isso. Como assim? Ora, se eu faço prova para a defensoria e quase toda a prova da defensoria é 9 horas da manhã de domingo, eu vou ter que fazer... tem a dica lá, tá, Belinha? Só seguir lá, tem um post de sorteio com o livro do Pedro Lenza. Só seguir lá. Bom, e se eu faço uma prova, exemplo, 9 horas da manhã, domingo? Faltam 4 meses para a prova. O ideal é eu simular aquela prova com provas antigas ou provas da mesma banca. Exemplo, Defensoria de Pernambuco,
Amanhã, CESP. Seria importante eu fazer outras provas CESP anteriores, simulando, mas exatamente no horário daquela prova. Exatamente no horário daquela prova. Beleza? Por que isso? Porque a gente tem que simular o nosso próprio corpo biologicamente para a batalha final. Se a gente vai fazer a prova 9 horas da manhã, a gente tem que estar acostumado a acordar mais cedo, tem que estar acostumado ao calor, acostumado ao tempo e acostumado a fazer uma prova longa de 5 horas, tá? Então, se a prova é 5 horas, que eu simule exatamente 5 horas de prova, sem consulta livro, sem parar para conversar, apenas, no máximo, indo ao banheiro só para simular realmente o que é permitido durante uma prova. Beleza? Essa é uma das dicas que eu dou para a hora de fazer prova e principalmente para quem está fazendo várias provas aí. É importante fazer prova, é importante viajar às vezes para outros estados, porque isso daí surte um efeito muito positivo quando você tiver mais conteúdo, mais preparação na hora de passar em concurso. Beleza? Perguntaram aí sobre como fazer para participar do concurso. As regras estão lá no Instagram do @coachpedrocoelho, tá? As regras estão no Instagram do @coachpedrocoelho. Bom, vamos aqui rapidinho para algumas dicas de processo penal. A gente vai começar com o processo penal. Então, quem faz prova para delegado, quem faz prova para defensoria, é muito importante saber esses julgados. E o primeiro julgado que eu trago, galera, se tiver rápido pode falar, é o recurso extraordinário 835558 de São Paulo, tá? O recurso extraordinário 835558 de São Paulo, de relatoria do ministro Luiz Fux. Dicas de aluno para aluno: quem não tem perfil policial procura outra carreira. Concordo, eu acho que é importante se encaixar no seu perfil. Galera, pode continuar curtindo aí, curte bastante para a gente estar com a live bombando aí, curte e compartilha. Bom, compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres ameaçados de extinção. E por que esse entendimento que compete à Justiça Federal? Ora, há vários compromissos internacionais assumidos pelo Brasil de proteção à fauna brasileira, de proteção a animais silvestres que estão em vias de extinção. Um exemplo é a onça-pintada, outro é o tamanduá-bandeira, o exemplo da arara azul. São animais em vias de extinção em que o Brasil assumiu um compromisso internacional de proteção desses animais. Então, quando há um crime ambiental, ou seja, uma pessoa que está fazendo contrabando de animais em extinção ou está matando, nesse caso, o crime ambiental vai ser julgado pela Justiça Federal. É o que ficou decidido no RE 835558 de São Paulo. Então, isso pode cair para delegado, pode cair para delegado federal principalmente. Beleza? Bom, outro julgado aqui sobre competência, se é a competência da Justiça Federal ou competência da Justiça Estadual, é o julgado do STJ no conflito de competência 150.564 de Minas Gerais. E o que esse conflito de competência decidiu? Ele decidiu que compete à Justiça Estadual julgar o delito do artigo 241A, que é aquele divulgar pornografia infantil, né, divulgar imagens de crianças e adolescentes de formas obscenas, por meio de WhatsApp ou Facebook. Quando essa divulgação é feita por meio de WhatsApp ou Facebook, ela é feita de forma particular. Eu comunico, por exemplo, para um grupo de amigos, divulga para uma pessoa diretamente, não há uma comunicação internacional, diversamente de quando essa divulgação, essa exposição é feita em um site. Quando é feita em um site, na rede mundial de computadores, esse site permite o acesso livre para todo mundo. Portanto, quando essas fotos, por exemplo, são publicadas em um site, ela já é internacionalizada, essa foto já se torna internacional. Por isso que nesses casos, quando há publicação de fotos de crianças e adolescentes em sites, essa competência é da Justiça Federal. Beleza, galera? Bom,
Agora eu vou dar uma dica muito importante, muito interessante, principalmente para quem faz prova CESP de novo. Eu fui aprovado em algumas provas CESP, foram 3 defensorias públicas que eu fui aprovado e nomeado, Defensoria de Brasília, Tocantins e Espírito Santo, e sempre cai essa expressão, é impressionante, é batido, galera. E quem puder anotar a expressão para ajudar o outro ali, por si só. Por que toda hora cai uma questão com essa expressão por si só? Porque o STF e o STJ, principalmente o STJ, ele se utiliza muito nos seus julgados, nos seus votos, essa expressão por si só. E qual é a dica que eu dou? Quando tem essa expressão por si só, tomem cuidado, porque se vier anteriormente a palavra com certeza, sim, ou não ter a palavra não, essa opção provavelmente está errada. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, que é o do julgado no HC 396-658 de São Paulo. Ele fala o seguinte: descumprimento de colaboração premiada não justifica por si só prisão preventiva. Tá certo, né? O descumprimento de colaboração premiada não justifica a prisão preventiva por si só. São necessários mais elementos para que se justifique a prisão preventiva. A exemplo, a pessoa, além de descumprir a colaboração premiada, ela pega o passaporte e tenta fugir para outro país. Aí é outro elemento. Então, o que diz o por si só? Por si só bastaria um elemento. Mas a gente sabe que no direito, 90% das vezes, um elemento só é muito fraco para gerar alguma consequência. Então, sempre quando há a palavra por si só, ela deve ser acompanhada pelo não, para que essa alternativa esteja correta. Eu não sei se vocês se fizeram entender, qualquer coisa podem mandar mensagem que eu tento explicar melhor, mas é isso. Por si só, quando vem o não antes, não justifica por si só, é porque está certa. Se vier justifica por si só, é porque provavelmente essa opção está errada. Beleza? Bom, outro julgado bem interessante que eu trago para vocês do STJ, também do Superior Tribunal de Justiça, no RESP, ou seja, no Recurso Especial 1.630.097. 1.630.097. E o que diz lá? Obrigar o suspeito a colocar seu celular em viva voz no momento de uma ligação é considerado prova ilícita. Dou um exemplo. Estou sendo lá supostamente abordado por um policial e aí meu celular liga. Eu estou falando com uma pessoa, aí o policial me obriga a ligar o viva voz para ele ouvir a outra pessoa. Isso basicamente é uma interceptação telefônica. Se você for parar para pensar materialmente falando, ela acaba sendo um objetivo de interceptar aquela ligação, aquela comunicação que teoricamente é privada. Bom, essa prova ela é considerada ilícita pelo Superior Tribunal de Justiça exatamente por esses fundamentos. Se não há consentimento do réu ou prévia autorização judicial, se não há consentimento do réu ou prévia autorização judicial, essa prova é ilícita. Lembrando que o mero consentimento do réu, quando há um policial sabendo que há um possível temor, ele não valida essa prova ilícita. Por quê? Porque esse consentimento, supostamente, ele é um consentimento viciado. Prova de defensoria, a gente lembra muito questão em que há um flagrante, a pessoa, na realidade não há um flagrante, há uma suspeita de uma pessoa estar traficando e o policial vai e obriga a pessoa a abrir sua casa. E lá a pessoa adentra naquela casa e acaba pegando alguma droga. Nesse caso, o consentimento da pessoa em deixar a polícia adentrar na sua casa é um consentimento viciado. Logo, essa prova é ilícita. A gente sabe que isso é uma teoria de defensoria. Na prática, alguns julgados vêm aceitando esse consentimento. Bom, o julgado é o RESP 1.630.097. 1.630.097. Beleza, pessoal?
Agora, seguindo aqui, eu falei um pouco sobre o descumprimento de colaboração premiada. A colaboração premiada, ela é feita sem a participação do juiz. Ela é um negócio jurídico processual entre o Ministério Público e o colaborador, que obviamente estará na presença da defesa. E o juiz, ele apenas homologa essa colaboração premiada, essa delação premiada, baseado em que ele percebe se esse negócio jurídico processual ele é válido ou não, se há legitimidade das partes, se há voluntariedade, se não há nenhum vício. E esse juiz homologa. Então, naquele momento, ele não analisa o mérito da delação premiada, ele apenas homologa. Ele vai analisar o mérito principalmente na hora de julgar, na hora de avaliar a pena, na hora de avaliar a redução daquela pena, ele vai avaliar a materialidade, ou seja, o conteúdo daquela delação premiada. Beleza? Então, na prática, o juiz homologa avaliando os critérios formais daquela delação premiada. É o que diz o julgado, vou pegar o julgado aqui para vocês, do STF na petição 7074, tá? Petição 7074 do Distrito Federal, relatoria do ministro Fachin. Beleza? Bom, vou falar de dois julgados rápidos agora, já tem 22 minutos, estou tentando acelerar porque é muito conteúdo. Bom, que são julgados referentes ao Ministério Público e Defensoria Pública. Galera, continua curtindo aí para eu saber se a live Clica na tela para saber se a live tá com a internet boa. Tá? Quem puder mandar mensagem para dizer se a internet está boa ou não, só para me ajudar aí, beleza? Obrigadão, galera. Bom, a intimação pessoal dos membros do Ministério Público e da Defensoria. Né? Eu sou defensor público, atuei no júri há muito tempo, e é comum, principalmente no júri, a sentença condenatória ou absolutória sair em audiência, né? Sair no plenário do júri. Eu estou no plenário do júri e já vem a sentença condenatória, exemplo, condenando em 18 anos o acusado que eu defendi. Eu geralmente na prática interponho já o recurso, né? Faço a interposição de recurso oralmente, porque aí depois o processo vem com vistas para mim, para eu apenas apresentar as razões do recurso de apelação, beleza? Só que a Defensoria Pública e o Ministério Público têm a prerrogativa de intimação pessoal, de intimação pessoal com acesso aos autos. Ou seja, o processo ele tem que vir ao setor administrativo da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Tá travando, pessoal? Se puder falar aí. Travou, deixa eu ver se melhora. Às vezes dá uma travada. Travou, voltou, como é que tá aí, pessoal? Me avisem aí que eu tento dar uma melhorada aqui no que for possível. Travou, como é? Vamos continuar aí, galera. Se não der, a gente tenta a galera ver depois aí um pouquinho. Bom, e a Defensoria Pública e o Ministério Público tem essa prerrogativa de intimação pessoal, né? Intimação com carga dos autos. Travou? Tá difícil. Essa internet é o que eu tô do lado. Voltou. Beleza, show. Vamos voltar aí então, galera. Bom, a intimação pessoal com carga dos autos é prerrogativa do Ministério Público e da Defensoria. Mas e quando a decisão ela é feita na presença do defensor, do promotor? O promotor está lá na audiência e já há uma sentença. Essa decisão com a sentença feita na hora, ela supre a necessidade de intimação pessoal? Ela supriria a necessidade de intimação pessoal, sabendo que a gente vai ter acesso à decisão do juiz na hora, pessoalmente? O entendimento do STF e do STJ é que não. Mesmo que a decisão seja feita de forma pessoal dentro de uma audiência,
ela não supra intimação pessoal, porque ela deve ser feita também com vista dos autos, com a carga dos autos. O processo deve vir junto, e aí o defensor ou promotor analisam o processo devidamente para saber 59 do Rio Grande do Sul. Beleza? Bom, outra questão de recurso que eu acho importante falar é que o artigo 1º da Lei 9.899, ele fala que é possível interposição de recurso através de facsimile ou outro meio similar. O e-mail não é esse meio similar, tá, pessoal? Não é possível interposição de recurso através de e-mail. É possível através de fax, mas não é possível através de e-mail. Beleza, pessoal? Um julgado também interessante, a gente sabe que a Lei de Execução Penal permite a cada 3 dias de trabalho ou a cada 12 horas de estudo a remissão de um dia. Ou seja, a cada 3 dias de trabalho, remissão de um dia. Eu trabalhei 300 dias, eu vou ter menos 100 dias de pena. Eu estudei 300 dias, mais 4 horas por dia pelo menos, eu vou ter 100 dias de pena a menos. E o entendimento está sendo estendido cada vez mais. Então o STJ entendeu que até a participação em coral musical permitiria a remissão de pena, tá? Só para lembrar, pessoal, que remissão de pena é com C cedilha, tá? Remissão de perdão é com 2 S. Só lembrar de missa. Missa, a gente sempre vai para missa, né? Quem é católico, quem tem outra religião, para, né, obviamente se confessar, pedir o perdão pelos seus pecados. A gente lembra, remissão, perdão. Remissão com C cedilha é a diminuição da pena pelo trabalho, pelo estudo, inclusive até pela participação em coral musical. Beleza, pessoal? É o STJ decidindo no RESP 1666637, RESP 1666637. Beleza? Do Espírito Santo, tá? Esse RESP aqui é do Espírito Santo. Talvez tenha sido até a defensoria que levou esse julgado para lá. Eu confesso que eu não sei, mas provavelmente foi a defensoria que levou. Beleza? Bom, vamos agora para julgados importantes para uma matéria que com certeza é a mais importante. Estou sorteando, repetindo aqui, estou sorteando. Caiu aqui. Estou sorteando esse livro do Pedro Lenza, tá, pessoal? Quem chegou agora, sorteando esse livro do Pedro Lenza 2017, tá novinho, ó, tá no plástico, tá? Sorteando ele pelo meu Instagram, @coachpedrocoelho. Quem puder escrever para me ajudar aí, @coachpedrocoelho, tá? Meu Instagram, o sorteio termina amanhã, tá? Já tem quase uma semana de sorteio, mais de 1.600 comentários, tá? Muita gente participando do sorteio, graças a Deus. E graças também à participação do Homo Direito. Bom, voltando aqui para a Constitucional. Veio surgindo uma polêmica em que, principalmente nessa crise da educação, falta de orçamento da educação brasileira, as universidades públicas cobrando mensalidades em cursos de especialização, né? Especialização em direito penal, uma especialização em neurociência, vários tipos de especialização que as faculdades públicas cobram, só que elas cobram. Mas olha, se ela é pública, ela poderia cobrar ou não? Surgiu esse caso e o STF decidiu em plenário, tá? Foi o plenário do STF que decidiu e entendeu que é possível sim a cobrança por universidades públicas de mensalidades em cursos de especialização. Não seria possível em cursos de graduação, mas em cursos de especialização seria possível sim, porque a garantia do ensino superior, né, a garantia do ensino superior gratuito a quem logra êxito nos vestibulares, é uma garantia que é só restrita ao ensino superior. Ela não inclui o ensino que vai além do ensino superior, que seriam as especializações, as pós-graduações e afins. Beleza, pessoal? Essa é a decisão no plenário do recurso extraordinário, o RS 597854, tá? 597854. Se a galera puder continuar curtindo aí, compartilhando,
vai ajudar bastante. 597-854 de Goiás. Beleza? Bom, surgiu agora uma decisão muito interessante, tá? Essa eu quero que vocês anotem e acompanhem, por favor. É uma ação direta de inconstitucionalidade já antiga que fala sobre a questão do amianto, tá? ADI 3406 do Rio de Janeiro e ADI 3470 do Rio de Janeiro. Basicamente, ADI sobre a comercialização ou a proibição de venda ou uso de amianto, tá? E o que o STF decidiu, a relatora, a ministra Rosa Weber, decidiu? Ela decidiu pela inconstitucionalidade da lei de comercialização do amianto, proibindo, obviamente, a comercialização do amianto, só que ela deu uma interpretação dando eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Ela deu uma eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Bom, quanto ao controle concentrado, ou seja, aquele controle feito pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, é tranquilo ter o efeito vinculante e eficácia erga omnes. O problema é quando é um controle incidental. Como assim um controle incidental? É aquele controle que geralmente gera efeito interpartes. É aquele controle que é feito num caso concreto, né? A declaração não é o objeto principal daquela ação. O objeto principal da ação é resguardar um direito X ou Y. O objeto meio que é a declaração incidental, ou seja, para eu conseguir um direito X, eu preciso declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei X ou Y. Beleza? E aí o STF, através da relatora Rosa Weber, entendeu que houve uma mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição. Esse artigo 52, inciso 10 diz que é de competência de atribuição do Senado suspender a eficácia de uma lei declarada incidentalmente inconstitucional. Ou seja, o Senado Federal já fez algumas resoluções, a exemplo da resolução 5, que fala sobre a lei de drogas, o Senado tem essa atribuição para suspender a eficácia de uma lei. Só que o STF agora tomou esse entendimento de que é de competência do STF e apenas o STF comunica ao Senado sobre a suspensão de uma lei. Beleza? Esse foi o entendimento do STF nesse julgado na ADI 3406. Porém, os autores da ação ficaram preocupados porque essa ação ela foi oriunda do Rio e o STF suspendeu incidentalmente uma lei federal. Extrapolando o pedido dos autores. Os autores questionaram isso e o entendimento final da ministra Rosa Weber foi de suspender provisoriamente essa eficácia erga omnes. Essa eficácia erga omnes, para quem não sabe, erga omnes é uma eficácia geral, é uma eficácia que é aplicada a todos, não é interpartes. Eficácia interpartes é aplicada apenas às partes do processo. A eficácia erga omnes é aplicada total. Então, nesse caso, suspenderia-se a eficácia erga omnes provisoriamente até se decidirem os embargos declaratórios, tá? Porque os embargos declaratórios foram opostos pelos próprios autores da ação. Então, a gente tem que esperar os embargos declaratórios para ter uma certeza se houve ou não essa mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição. Beleza, pessoal? Bom, outro julgado interessante para quem lembra aí, final de 2017, o relator Alexandre de Moraes, ele entendeu o quê? No caso Aécio Neves, senador, o STF, ele aplicou medidas cautelares, inclusive geraria a perda do mandato de senador do Aécio Neves, só que
O STF entendeu que o judiciário pode impor aos parlamentares medidas cautelares diversas da prisão, do artigo 319 do CPP, porém, a respectiva casa legislativa, a casa daquele parlamentar, pode rejeitar. Foi uma forma de decidir, mas não decidir, né? Fugir um pouco da responsabilidade do Supremo Tribunal Federal no caso da perda do mandato do Aécio Neves. Então, o Senado pode rejeitar a medida cautelar aplicada pelo STF. Esse foi o entendimento na ADI 5526 do Distrito Federal, julgada pelo STF. Então, importantíssimo esse julgado. Quem puder escrever aí, ADI 5526 do Distrito Federal. Muito importante esse julgado, pessoal. Quem puder anotar aí, faz a diferença. Esse julgado vai cair com certeza em provas de concurso. Beleza? Bom, continuando aqui, obviamente constitucional é uma matéria extremamente importante. Eu recomendo mais uma vez esse livro aqui do Pedro Lenza. Quem está estudando aí para analista, técnico, delegado, defensor, promotor, juiz, é um livro interessantíssimo, é muito atualizado. Obviamente há livros mais complexos. Eu recomendo um que é o Bernardo Gonçalves Fernandes, mas eu acho, pessoal, uma dica que eu dou para vocês: quem passa em concurso não é quem lê o livro mais difícil, é quem lê o livro e compreende. Então não adianta nada você comprar um livro que você não consiga compreender bem ele. É melhor ler um livro um pouco mais básico e você compreender o conteúdo que está ali dentro, do que você comprar um livro complexo, não entender nada, se desmotivar. Isso é comum. Às vezes a gente compra um livro muito difícil, um livro bom, mas difícil, e a gente começa a se achar burro e se diminuir. E aí a gente acaba desistindo da nossa principal meta, que é passar em concurso. Então, dica que eu dou: livro bom é livro lido, tá? Com certeza o livro bom é livro lido. E não adianta ficar passando de livro para livro, todo ano comprar um livro diferente, de um autor diferente, que isso vai complicar a sua cabeça. Beleza, pessoal? Agora, delegado, defensor, 90% dos concursos, tirando a área trabalhista, caem em direito penal. A gente vai falar um pouco sobre direito penal e a gente vai começar sobre uma súmula interessante, que é a súmula 599 do STJ. Súmula recente, aprovada em novembro de 2017, súmula recentíssima, súmula polêmica. Eu vou falar um pouco porque ela é polêmica. Súmula 599. Quem puder anotar aqui, galera, sempre tem alguém que me ajuda aí. Quem puder anotar para me ajudar, súmula 599 do STJ. E ele diz o quê? Boa noite. Quem puder anotar aí, ó, a súmula 599 do STJ fala o seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Isso é verdade ou mentira? Para o STJ é verdade, mas para o STF não. O STF tem outro entendimento. O STF entende que há certos crimes que, pela sua gravidade, pela sua menor ofensividade, né, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade de lesão ao bem jurídico tutelado, que esses são os requisitos do princípio da insignificância. A inexpressividade de lesão ao bem jurídico tutelado é o subprincípio mais importante do princípio da insignificância. Ele diz que há certos casos em que, mesmo sendo crime contra a administração pública, é possível se aplicar o princípio da insignificância. É o caso do descaminho. O descaminho é quando a pessoa ela traz alguma mercadoria que não é proibida, mas ele não declara essa mercadoria, ou declara características diferentes, mas ela não é supostamente proibida. Então ela não é um contrabando. O contrabando é de coisa ou produto proibido. Já no contrabando não é possível falar em princípio da insignificância, mas o descaminho, se o valor for reduzido, é possível falar em princípio da insignificância para o STF. O STJ pensa diferente. Pela súmula 599 do STJ, qualquer crime contra a administração pública não é cabível o princípio da insignificância. Beleza? Súmula 599. Bom, julgado curioso, e já teve decisão contrária, mas hoje esse é o entendimento, no RESP
1299021. Recurso especial RESP 1299021. E o que ele fala? O servidor que furta um clipe para o STF não aplica o princípio da insignificância. Para o STF aplicaria. Para o STJ por essa súmula não, Benítez, tá? Para o STJ por essa súmula não. Por isso que eu entendo que o STF, pelo princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, o princípio da última ratio, né? O direito penal é a última ratio, o princípio da intervenção mínima, o direito penal não deve intervir em situações em que não há uma violação grave a um bem jurídico. O STF tem mais razão nesse caso, tá, pessoal? Bom, e esse julgado aqui do RESP 1299021, ele fala sobre o crime de extorsão. A extorsão pode ser praticada mediante a ameaça feita pelo agente de causar um mal espiritual na vítima. Olha que curioso. E eu acho interessante, eu mesmo como defensor, mas eu entendo razoável. A gente fala muito de corpo, né? O ser humano vive do corpo. Mas e o nosso espírito, né? O nosso espírito, ele é muito importante. É só a gente ver o nosso estado de espírito na hora de uma prova, né? Imagina uma pessoa falar que vai te fazer um mal espiritual absurdo na véspera de uma prova se você não der R$2.000. A depender do seu psicológico, vai ficar extremamente abalado. E essa grave ameaça gerou um resultado grave. Então, o entendimento do STF é que o crime de extorsão, que consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, então precisa da extorsão o elemento vantagem econômica, tá? Eu não posso, por exemplo, vantagem sexual, não cairia em extorsão, tá? Exige-se a vantagem econômica. Mas exige que essa grave ameaça não seja espiritual? Não, o entendimento que a grave ameaça pode ser inclusive de cunho espiritual. Beleza? Esse foi o julgado do RESP 1299021 de São Paulo. Bom, outra súmula importante, súmula recente também de 2017, final de 2017, é a súmula 593 da STJ. Pessoal, no site do Dizer o Direito, na Juspódio, tem também um livrinho de súmulas. Eu recomendo estar lendo sempre súmula. Lei seca, súmula, informativo e exercício são essenciais para passar em concurso. Sem isso, você não vai passar em concurso, pessoal. Tem que ler, fazer exercício, ler informativo, ler súmulas e, obviamente, ler a lei seca, que é o que mais cai em concurso hoje em dia. Beleza, pessoal? Mas seguindo aqui na súmula, súmula 593, eu acabei esquecendo de trazer água aqui. Eu vou um segundinho só para pegar uma água, pessoal, senão eu morro. Bom, voltei, pessoal, desculpa aí, só para pegar uma aguinha. Bom, e o que diz a súmula 593 da STJ? Ela fala o seguinte: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Daisy, quem puder anotar para mim para ajudar a Daisy, tá? www.dizerodireito.com.br www.dizerodireito.com.br. E aí a súmula 593 ela diz que não importa se a vítima menor de 14 anos já não é mais virgem, pode ser prostituta, pode ser garota de programa, pode ter um namorado, né? Ela com 13 e o namorado com 19. Ele vai cometer o crime de estupro de vulnerável.
Eu acho essa decisão extremamente temerária em alguns sentidos, porque ela gera o que a gente chama de presunção iure et de iure. Presunção iure et de iure, que é uma presunção absoluta, ou seja, basta ter menos de 14 anos para ser sempre estupro. O que eu discordo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Eu tenho uma namorada, eu tenho 17 anos, minha namorada 13. A gente já transa e quando eu faço 18 anos, com 17 anos, eu não cometia crime ainda. Supostamente eu cometia ato infracional análogo a crime, mas ela também. Ela com 13 anos, ela estava praticando um ato infracional análogo ao crime, porque eu tinha 17, eu também era adolescente, e eu também. É uma bizarrice do direito penal e do direito infracional, porque permite a pessoa ser vítima e ator de um ato infracional. Ela com 13, eu com 17, os dois estariam cometendo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Na realidade, ela estaria cometendo com 13 e eu não. Eu com 17 e ela com 13 não. Mas se os dois tivessem 13 anos, os dois estariam cometendo, sendo sujeito ativo e sujeito passivo do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Bom, mas eu acho totalmente razoável essa questão. Como poderia ser resolvido? O autor Guilherme Nutti sugere que essa presunção absoluta ela seja com menores de 12 anos. Com certeza uma criança de 11 anos não dá para aceitar que não seja estupro de vulnerável. Mas 12 ou 13 anos seria uma presunção relativa, daria muita força para que fosse estupro de vulnerável, mas caberia prova em contrário. Beleza? Mas a súmula 593 rechaçou essa tese, essa teoria do Guilherme Nutti, tá? Súmula 593 do STJ. Bom, perguntinha aí boa aí para quem faz defensoria, para quem faz delegado. Desacato é crime ou não? Né? Uma pergunta que pode cair em concurso, pode cair até em segundas fases para ter muito fundamento. E aí a gente tem que beber, para quem faz prova de defensoria, no fundamento da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, inclusive de opiniões consultivas e julgados. O desacato para a Convenção Americana, ele não é mais crime, né? Inclusive há uma recomendação dos direitos humanos da Defensoria do Espírito Santo para não considerar mais crime. Mas na prática o STJ vem entendendo que desacatar funcionário público ainda é crime, tá? O STJ deveria fazer um controle de convencionalidade ali, o STF principalmente, para entender que não é mais crime, mas ainda é crime, beleza? Bom, esse foi o julgado do STJ no HC 379-269 de Mato Grosso do Sul. Bom, outra questão, eu tô lá, sou assistido da Defensoria Pública e eu declaro que eu ganho R$1.000 por mês, mas na verdade eu ganho 30. Essa declaração falsa, ela é crime, né? Porque a gente faz a declaração de hipossuficiência, ela é crime ou não? O entendimento do STJ é que, como a declaração de hipossuficiência pode ser impugnada posteriormente ou comprovada a sua invalidade posteriormente, não é crime. A mesma coisa do currículo Lattes. Se eu faço um currículo Lattes e falo que eu tenho doutorado ou pós-doutorado e é falso, eu não estou cometendo um crime, não é um fato típico. A conduta de inserir em currículo Lattes informação que não condiz com a realidade. Primeiro, o currículo Lattes não é considerado documento por ser eletrônico de forma digital e o currículo Lattes ele também é possível de averiguação posterior. Foi um recurso em habeas corpus 81451 do Rio de Janeiro que teve esse entendimento. Beleza, pessoal? Esse recurso teve esse entendimento 81451 do Rio de Janeiro. Então, inserir informações falsas no currículo Lattes não é considerado crime para o STJ. Beleza, pessoal? Vamos com tudo como aqui no canal, já são 50 minutos, é uma revisão extensa, espero que estejam gostando da revisão. E o STJ, tanto o STJ e o STF, entendem que o pagamento de dívida tributária ele gera a extinção da punidade mesmo após o trânsito em julgado. Olha como os tratamentos são diferentes para quem tem dívida tributária e quem tem, por exemplo, furta um pedaço de carne às vezes. Tem decisões que dizem que furtar um pedaço de carne
não aplicaria o princípio da insignificância, porque às vezes a carne é muito valiosa, ou porque aquela carne não geraria necessariamente a saciedade daquela fome, quando é um pedaço muito grande de carne. Só que um débito tributário às vezes altíssimo, se você paga ele, gera a extinção da punibilidade do acusado, mesmo após a sentença penal condenatória transitada em julgado. É o entendimento no HC 362478 de São Paulo, do STJ, tá? Então esse entendimento eu critico porque, mais uma vez, a seletividade penal é clara, na minha opinião, onde quando a pessoa tem um pouco mais de condição, o direito penal é mais brando com ele, quando deveria ser mais rígido. Bom, outra questão sobre Estatuto do Desarmamento. O artigo 16, parágrafo único, inciso 3, da Lei 10.826 de 2003, a Lei 10.826 de 2003, é o Estatuto do Desarmamento. Os principais artigos ali do Estatuto do Desarmamento são o 12 ao 16, né? O 12, posse, o 14, porte, o 16, porte de arma ilegal e restrita, e o 15 também, o disparo de arma de fogo, também é um artigo importante do Estatuto do Desarmamento. E o Estatuto ele elenca, né, no artigo 16, parágrafo único, hipóteses de armas proibidas, né? Só que uma dessas condutas, né, nesse julgado foi que a pessoa estava portando granada de gás lacrimogêneo. E foi imputado o crime de porte de arma por ser considerado um artefato explosivo. Ora, mas o gás de lacrimogêneo ele não explode. Então o STJ entendeu no RESP 1.627.028.1627.028 que não cabe falar em crime do porte de arma, porque portar granada de lacrimogêneo ou gás de pimenta ou qualquer tipo de gás parecido não é um artefato explosivo, então não está incluído na proibição do Estatuto do Desarmamento. Beleza, pessoal? Agora vamos mais umas súmulas interessantes. Súmula 600 do STJ. Ela diz que dispensa-se a coabitação para configurar o crime da Lei Maria da Penha. Ou seja, eu não preciso morar com a minha namorada ou minha ex-namorada para se configurar a Lei Maria da Penha, a proteção da Lei Maria da Penha. Súmula 600 do STJ, tá? A súmula 589 do STJ, ela fala também que é incabível o princípio da insignificância no âmbito da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha e princípio da insignificância não combinam. A Lei Maria da Penha visa proteger uma violência grave, estrutural e sistêmica, que é a violência contra a mulher. Então, nesses casos, não cabe falar em princípio da insignificância. Beleza, pessoal? Também não cabe pena restritiva de direitos, né? A súmula 588 da STJ, né? Ela impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no âmbito da violência doméstica contra a mulher. Beleza? Bom, interessante a súmula 587. Essa súmula 587, quem puder escrever aqui a súmula 587 do STJ, ela é muito interessante por alguns pontos, alguns aspectos. Ela fala o seguinte, eu vou ler para você, eu estou com a colinha aqui, vou ler para vocês. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca de intenção de realizar o tráfico interestadual. Ora, como assim? Essa súmula ela diz o seguinte: eu estou ali trafegando, né, no Rio de Janeiro com droga e estou indo em direção ao Mato Grosso. Só esse fato, o simples fato de transpor a fronteira já incide o tráfico interestadual. Só o simples fato de mostrar também a demonstração inequívoca de transpor essa fronteira já incidiria o tráfico interestadual. Eu não preciso parar naquele estado e despachar as drogas. Eu não preciso parar
nesse estado para considerar o tráfico interestadual. E o tráfico transnacional? Se eu venho de um avião para o Brasil, já é considerado o tráfico transnacional, beleza? Vindo de um país para o Brasil, considera-se o tráfico transnacional. Agora, e é possível cumular essas majorantes, essas causas de aumento do artigo 40, a causa de aumento da transnacionalidade do tráfico e da interestadualidade do tráfico, interestadualidade do tráfico, tráfico entre estados, transnacionalidade do tráfico, né, entre nações, além das nações, né, falando melhor. É possível cumular? O entendimento é que sim, mas no caso, para ter acumulação, não basta a mera transposição da droga entre estados. Eu tenho que distribuir essa droga para estados diferentes. Vou dar um exemplo. Trouxe a droga da Colômbia, fui para Mato Grosso. De Mato Grosso passei para o Rio. Só que fui direto, não distribuí drogas no caminho. Nesse caso, incidiria a transnacionalidade, mas não incidiria a interestadualidade. Diversamente, se eu pego a droga da Colômbia, importo para Mato Grosso, distribuo um pouco lá e também distribuo no Rio de Janeiro. Nesse caso, incidiria a interestadualidade. Aí eu recomendo para vocês, pessoal, no site do Dizer o Direito, ver esse estudo da súmula 587. Súmula 587. Deixa eu tentar repetir para ficar um pouco mais claro. Tá? Para incidir a majorante, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação. Beleza? Sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Beleza? Tranquilo. Né? Eu tenho que, se eu bastou a intenção clara, seja com notas, telefones, provas de que eu ia transpor para outro estado, já incide o tráfico interestadual. O tráfico transnacional, a mesma coisa. Tá? O tráfico transnacional, a mesma coisa. Agora, é possível cumular a causa de aumento do tráfico transnacional com o tráfico interestadual? É possível ser um tráfico transnacional e interestadual, mas nesse caso exige-se a distribuição de drogas em mais de um estado. Beleza? Existe a distribuição de drogas em mais de um estado. Recomendo, no site do Dizer o Direito, tem uma explicação interessante sobre isso, acessar a súmula 593 da STJ no site do Dizer o Direito. Beleza, pessoal? Agora, rapidinho aqui, vamos falar de um julgado bem interessante aqui de direito administrativo. Minha garganta tá... Peço desculpa, eu estou tentando falar rápido aí para o conteúdo, é muita coisa, já tem quase 1 hora de live, mas já tem bastante conteúdo, galera. Muita coisa pode cair no seu concurso. Bom, o Estado deve indenizar o preso que se encontra em situação degradante? Sim. Pessoal, o Estado, ele tem a custódia, né? O preso é custodiado pelo Estado, né? Audiência de custódia, centro de custódia, tem muitos desses nomes ainda. O preso está sob a tutela do Estado. Se ele morre, se ele é assassinado, se ele está em estado degradante, incide o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, que diz que a responsabilidade do Estado é objetiva. Não cabe falar em dolo ou culpa do Estado. O Estado responde objetivamente pela degradação do preso. É o que foi julgado em sede de plenário do STF, no recurso extraordinário 580-252 de Mato Grosso do Sul. 580-252 do Mato Grosso do Sul. Bom, outra questão interessante, isso acontece muito, às vezes a pessoa teve um problema em concurso, ela entra com uma ação para ser nomeada e aí depois de anos ela consegue a nomeação na justiça. E aí, a pessoa tem direito à promoção do período em que ela não era servidora, mas tinha direito legítimo a ser? Por exemplo, era para ter entrado na defensoria em 2012, mas por um problema administrativo, erro da banca,
eu só consegui entrar em 2018, 6 anos depois, através de decisão judicial. Esses 6 anos que eu não fui defensor, mas eu deveria ter sido, eles vão contar para o exercício, quem puder responder e me ajudar aí, vai contar para o exercício efetivo como defensor, eu já posso ser promovido a um nível maior, de repente até o último nível da carreira, mesmo não ter sido defensor de fato, mas deveria ter sido de direito? Sim, o entendimento é que sim. Olha, Felipe, na realidade não, porque o entendimento do STF é que não há exercício ficto, de um cargo público de forma ficta, de forma fictícia. Mesmo que ele tivesse o direito, eu não era defensor na prática. Eu vou ter o direito legal a ser defensor, mas não é possível, tá? Foi a decisão do RE 629392. RE 629392. Se ele não está em efetivo exercício, não há que falar em direito à promoção, à progressão, qualquer outra coisa do tipo. Beleza? Não há o exercício ficto. Beleza, Filipão? Vamos com tudo aí. Galera, se puder falar o concurso que quer fazer, delegado, defensoria, promotoria, tá? Hoje o foco da aula é para delegado e defensor. Beleza? E aí, pessoal? Se um servidor público, ele, ligado ao Estado, ele faz greve, os servidores públicos, por exemplo, de uma autarquia estadual, ele faz greve. Quem julga? Justiça do Trabalho, a Delta, MPU, Defensoria. Eu tenho uma predileção pela Defensoria, mas costumo ajudar a galera de Delta bastante também. Muita coisa, eu gosto muito de direito penal, vocês devem estar percebendo. Posso ajudar bastante a galera que estuda para concurso Delta, aí a Esther está aí para a gente. Acabou de me contratar como coach, Esther? Espero que goste aí da nossa sessão de coaching, tá? Mas quem não tem condição financeira, às vezes, de contratar um coach, eu recomendo, tem vários coaches muito bons no mercado, mas quem não tem condição, fiquem livres, podem mandar mensagem, direct, que eu tenho o maior prazer de poder ajudar vocês, além das lives que eu venho fazendo aqui de dicas para concursos. Beleza, pessoal? Mas então, o entendimento do STF é de que a competência para julgar o direito de greve, ou a greve em si, se ela é legal ou ilegal, de servidor público estadual, seja ele seletista, ou seja, no regime da SLT ou regime estatutário, é sempre da Justiça Estadual. Porque o vínculo dele é com o Estado, O vínculo dele é com o Estado, não é com o empregador. O vínculo dele é com o ente federativo, um ente federativo no caso, e estatal. Se for servidor federal, vai ser a Justiça Comum Federal. Se for servidor municipal, a gente sabe que não tem justiça municipal, vai ser a Justiça Comum e Estadual. Beleza, pessoal? Outra questão de greve aí para quem é delegado, pessoal, policiais são proibidos de fazer greve, tá? É a decisão aqui no plenário, no agravo em recurso extraordinário 654432, que diz que o exercício de direito de greve sob qualquer modalidade é vedado a quem exerce diretamente a atuação na área de segurança pública. Então, agente penitenciário, guarda municipal, eu confesso que eu também teria esse entendimento de que não caberia fazer greve, policial rodoviário federal, policial federal, não é permitido o direito de greve. Eu acho bem criticável essa decisão, mas não é permitido o direito de greve para policiais civis, federais, militares ou afins. Beleza, pessoal? Vou falar mais um último julgadinho aqui rapidinho para vocês. Interessante esse julgado aqui que eu achei de 2017 também, tá? Também acho absurdo, o direito de greve, a gente consegue muitas conquistas e direitos e prerrogativas através do direito de greve. A gente sabe que antes de 1988, algumas ilhas, elas eram capitais, e continuam sendo, como São Luís, Florianópolis e Vitória. Eu sou morador de Vila Velha, mas Vitória é uma ilha, E as ilhas até 1988, elas eram
terrenos da União, não era do Estado, as ilhas eram terrenos da União. Como todas as ilhas fluviais, né, eram terrenos da União. Só que desde 88, as ilhas que são capitais passaram a ser do Estado ao qual ela é capital, obviamente. Então, Florianópolis, Santa Catarina, Florianópolis, Maranhão, São Luís e Vitória, do Espírito Santo, Vitória. Só que alguns terrenos de marinha existem e existiam nessa ilha. Tem muito terreno de marinha na ilha de Vitória, muito terreno. E o que foi decidido pelo STF em plenário? Decidiu o seguinte: a emenda constitucional 46 de 2005 não interferiu a propriedade da União nos moldes do artigo 20, inciso 7 da Constituição, sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos situados em ilhas costeiras sede de município. Ilhas costeiras sede de município. Ou seja, se é terreno de marinha, essa propriedade do terreno de marinha e seus acrescidos sempre vai ser da União, não importa se numa ilha que é capital, numa ilha pertencente a algum ente federativo estadual. Beleza, pessoal? Esse é o último julgado que eu falo para vocês, tá? São 1h07 de live aí. Eu vou pensar talvez se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre direito civil, eu posso falar rapidinho aqui de direito civil, só se vocês se interessarem, senão a gente encerra a live por hoje e aí eu fico assim para dica, mas tem que ser coisa rápida porque minha bateria também tá bem fraca, pessoal. Galera, sim, vamos ver. Se tiver um não, eu desisto. Se tiver um não, eu desisto. Beleza, então, pessoal. Vou falar um pouquinho de civil rapidinho aqui. Vou escolher uns 3 julgadinhos rápidos aqui para vocês, tá? Primeiro julgado, interessantíssimo esse julgado. RESP 1626739. RESP 1626739 do Rio Grande do Sul fala sobre o direito de transexuais à retificação de prenome e do sexo ou gênero no registro civil. O transexual ele se identifica de um gênero que não do seu nascimento. A pessoa nasceu do sexo masculino, mas se identifica como do sexo feminino. E hoje a gente tem muito essa polêmica, a Pablo Vittar, que gosta de ser chamada de Pablo Vittar, mas ela se identifica como do sexo feminino. Mas o STJ tem um entendimento hoje de que o direito à retificação do prenome do sexo não é condicionado à cirurgia de transgenitalização. Não é preciso fazer uma cirurgia de mudança de sexo para permitir a retificação do prenome do sexo. Com respeito a opiniões contrárias, mas eu acredito e aplaudo essa decisão. Por quê? A gente fala muito em direito constitucional, a democracia é o direito a vontade da maioria. Sim, a democracia é a vontade da maioria, mas é a vontade da maioria resguardados os direitos da minoria. E hoje, na prática, a gente sabe que os direitos a minoria não é nem uma minoria em quantidade, porque o grupo LGBT é muito grande, tem muitas pessoas homoafetivas ou trans no Brasil, só que essas pessoas são invisíveis. E elas acabam não tendo acesso à educação, não tendo acesso ao mercado formal de trabalho, não tendo acesso muitas vezes à saúde básica. Então é muito importante esses julgados para torná-los visíveis, tornar os direitos dos transexuais visíveis a toda a população, não importa as críticas de Bolsonaro e afins. Bom, quem vota em Bolsonaro, eu peço desculpa, mas eu acho que é uma péssima decisão. Bom, então no RESP 1626739, esse direito, a pessoa tem que ser reconhecida efetivamente como trans, com essa identidade de gênero, Não há um requisito fixo, mas ela tem que comprovar, obviamente, que ela não está praticando uma falsidade ideológica, que ela está apenas querendo retificar o nome para fugir de um crime, fugir de alguma coisa do tipo. Esse é menos de 10% de bateria. Eu vou tentar falar aqui mais algum julgado interessante. Bom, essas transmissões de Spotify,
Deezer, eu uso muito Deezer para escutar minhas músicas, principalmente rock, pagode, MPB, menos sertanejo, forró, música eletrônica, qualquer coisa que não seja sertanejo, não aguento mais sertanejo. Maiara Maraíza, Marília Mendonça, essas coisas aí que eu não... Mas no Deezer o artista ganha um pouquinho pela audição da pessoa. E aí? Como é que é essa cobrança? Tem direito de cobrança do ECAD, né, que é o direito da visualização de músicas e produções sonoras. Bom, o STJ entendeu que a transmissão de músicas via streaming, né, Deezer e afins, Spotify, demanda autorização prévia e expressa pelo titular dos direitos, senão é pirataria. E caracteriza fato gerador de cobrança pelo ECAD, beleza? Então, há sim cobrança do ECAD. Bom, falar um pouco agora sobre direito de família rapidinho. Primeiro ponto, a emenda constitucional 66 de 2010, ela trouxe o divórcio direto. Eu trabalhei na área de família, eu estou falando de vários temas, pessoal, porque graças a Deus a Defensoria me permite atuar em tudo quanto é área. Já atuei na área criminal, civil, família, consumidor, várias áreas interessantes, então eu consigo falar um pouco sobre cada tema. E na área de família, a gente nunca ajuizou na vida, eu nunca ajuizei na vida uma ação de separação. Eu já ajuizei conversão de separação em divórcio, mas ação de separação nunca. Isso por causa da emenda constitucional 66 de 2010, que criou o divórcio direto. Hoje a gente ajuiza logo o divórcio. A pessoa casa hoje, ela pode se divorciar amanhã. Então o divórcio é um plus da separação que tinha o requisito da separação de fato de 2 anos. Com certeza, é uma chatice trabalho monótono. Eu já trabalhei em várias áreas, na infância também, com ato infracional, adoção, também atuei um pouco. Bom, mas o entendimento do STJ é de que a emenda constitucional 66 não revogou a separação judicial. Então há sim a possibilidade de uma separação judicial. A pessoa pode inclusive preferir apenas se separar para depois pensar e converter essa separação em divórcio. Beleza? Último julgado aí para fechar essa live, pessoal. Espero que tenham gostado. Me sigam no @coachpedrocoelho. Recomendem para os seus amigos. Participem do sorteio. Vão ter mais sorteios na minha página no Instagram. Beleza? É sobre o contrato de convivência. Bom, o STF, ele tornou agora, brigadão, olha a Lene aí, grande Lene, futura defensora, se Deus quiser, foi minha coach, precisou parar um pouco, mas espero que volte, ou pelo menos me perturbe mais para eu dar dicas. Bom, contrato de convivência é aquele contrato estipulado entre pessoas em união estável. Eu estou em união estável, mas eu celebro um contrato de convivência por quê? Hoje, com o entendimento desde o final do ano passado, o STF entende que o regime da separação, da comunhão parcial de bens é idêntico, é estritamente idêntico ao regime da união estável. Ou seja, aqueles bens anteriores ao matrimônio ou anteriores à convivência, eles não são partilhados. Os bens posteriores, desde que onerosos, ou seja, desde que não sejam oriundos de doação, eles podem ser partilhados, tanto na união estável quanto no casamento em comunhão parcial de bens. Mas é possível, mesmo na união estável, um pacto, um pacto pré-união estável, ou até durante a união estável, que é um contrato de convivência. Eu faço um contrato celebrando e dizendo que, na realidade, eu quero que a comunhão seja total de bens, que era a regra antes, ou quero que seja separação total de bens na minha união estável. É possível. E não é exigível a escritura pública. Olha que interessante. Não precisa de escritura pública. Basta que o contrato seja válido, tenha testemunhas, seja feito por escrito, para que se valide o contrato de convivência. Então, o contrato de convivência não exige escritura pública, é o que diz o STJ no RESP 1459597 de Santa Catarina. RESP 1459597 de Santa Catarina. Beleza, pessoal? Agradeço aí a participação de todos. Quem faz defensoria,
Recomendo esse livro aqui, tá? Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, recomendo bastante. Quem participou da live aqui, um dia, quem sabe eu for sortear esse livro. E amanhã termina o sorteio desse livro aqui do Pedro Lenza, tá? Tá na capa, novinho, tá, pessoal? Eu sou cheio de livro, não parei de ler não, tá? Eu passei em concurso tem mais de 3 anos, tem 4 anos já. Mas eu não parei de estudar não, é importante a gente sempre se manter atualizado para ser um bom profissional e agora principalmente com essa missão que eu tenho de ajudar as pessoas a passarem em concurso. Tenho certeza que um dia vocês vão passar em concurso, eu passei, foi difícil, fui reprovado várias vezes, mais de 40 vezes reprovado em concurso, mas chegou uma hora que eu comecei a passar em tudo. Até hoje eu sou nomeado, eu passei em tanto concurso durante os últimos 10 meses de estudo, que eu comecei a passar em vários concursos, até hoje eu recebo nomeação. Então, assim, porque eu tive uma curva de aprendizado, foi muito difícil, tá, Renato? Foi difícil demais, mas chegou uma hora que o meu conhecimento estava muito grande, tanto é que, muito grande, ó a humildade, mas o meu conhecimento estava satisfatório, estava bom para eu passar em vários concursos, tanto é que muito desse conhecimento eu ainda consigo passar e ajudar vocês aí na aprovação. Beleza? Amém aí, amém, Renata. Galera, meu Instagram, @coachpedrocoelho. Quem assistiu a live pode mandar um direct agora elogiando ou sugerindo o tema de live. Eu vou ter o maior carinho de responder. Respondo a direct de todo mundo, tá? Quem puder mandar aí já pode mandar que eu vou responder com o maior carinho, maior atenção. Sugestão de tema, dificuldade, ansiedade. Querem fazer perguntas sobre como é meu coaching, preço, valor, tudo, ou se não é possível, né, a gente obviamente dá várias dicas gratuitas, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, o importante, a meta é ajudar. Pô, Mário, o sorteio tá rolando lá, não posso burlar a minha própria regra. Participa lá do sorteio que você tem chance de ganhar, beleza? E cada vez mais comentários, mais chance de ganhar. Beleza, galera? @coachpedrocoelho no Instagram. Abração, um beijão, principalmente aí pra Lene, Cidirlene, que foi minha coach, e também a Esther, que acabou de contratar um serviço de coaching aí. Espero que goste, tá só no começo, a gente vai ter muito trabalho para fazer. Malu, eu não tenho horário fixo, porque eu converso muito com o Amo Direito pra gente fazer as lives pelo Amo, tá? Mas a minha ideia é fazer 1 a 2 vezes por semana. Geralmente, dia de semana depois das 8 horas da noite, ou final de semana por volta de 18 horas, tá? Sábado ou domingo, 18 horas, ou dia de semana por volta de 8 horas da noite. Beleza? Abração, galera. Até mais aí. Bom trabalho, bons estudos para vocês. Abraço.